Então, vamos continuar a solução do exercício 3.60, que nós já fizemos o que acontece na direção x. Agora, veremos o que acontece na direção y. Então, em y. Vou começar pela superfície DC. E nós já sabemos que há uma distribuição de pressão aqui. Ou seja, se eu projetar tudo isso na direção y, eu vou ter uma força na vertical devido ao fluido 2, e essa força é para cima. Bem, situações como essa, a gente faz uma consideração. Vamos imaginar que eu tivesse fluido aqui. Tudo isso fosse um fluido. Tudo isso fosse um fluido. Veja que este fluido azul, ele gera a mesma distribuição de pressão que esse preto. A distribuição de pressão é exatamente a mesma. O único detalhe é que se de fato a distribuição de pressão fosse essa, na cor azul, a força resultante seria para baixo. E como a distribuição real é a preta, a força resultante é para cima. Bem, nós vimos na teoria que esta situação eu posso calcular o Fy, considerando o volume de fluido que está sobre a superfície. Ou seja, é o peso específico do fluido 1, ou melhor, do fluido 2, vezes o volume desse fluido. Bem, então essa força está muito fácil de determinar. Por quê? O peso específico nós temos 8.000. Esse volume é 1/4 de um círculo. Então, π R ao quadrado é a área de um círculo. Eu divido por 4, tenho 1/4 de um círculo. E o comprimento é o L'. Então, vejam. O nosso raio é 1,5 m. O nosso L é 6. Então, se eu fizer essa continha, eu acho qual é a força na direção Y que o nosso fluido aplica a esse cilindro. Bom, agora vamos ver o fluido 1. Então, o fluido 1. Então, a nossa superfície do fluido 1 é essa daqui, ó. A, B, C. E nós temos a seguinte distribuição de pressão. Aqui é a maior zona, aqui é 0. Então, a distribuição de pressão é algo assim. Bom, então vejam, se eu olhar só esta parte aqui, ó, de A até C, de A até B, a resultante em Y é para baixo. Se eu olhar de B até C, a resultante em Y é para cima. E são essas duas resultantes que eu preciso achar. Então, já achei a resultante devido a esse fluido. Agora eu vou achar devido a esse fluido. Lembrando que, devido ao fluido 1,
eu tenho que dividir em duas partes. AB, que é uma resultante para baixo, e BC, que é uma resultante para cima. Bom, então vejam. Tenho que calcular este volume aqui, ó. Este volume de fluido. Este volume de fluido. Este volume é muito fácil de eu calcular, porque eu posso imaginar um quadrado, de lado 1,5 metro, e um quarto de círculo de raio 1,5 metro. Então, a minha resultante em Y, devido a AB, vai ser o gama do fluido 1 vezes o volume. Então, o volume vai ser esta área do quadrado, que é 1,5 ao quadrado, menos 1/4 de círculo. Vezes o comprimento, que é 6. Sabendo que esse cara é 16 mil, faço as continhas, tiro que a força em Y devido a AB é não sei quantos newtons. Tá bem? Um minutinho para vocês fazerem as contas.